faço parte do UNO, da diretoria de conteúdo, mas quem vai conversar com vocês é o Vinícius Moisés, que também faz parte da diretoria de conteúdo. Tem uma fichinha aqui para apresentar o Vinícius, mas acho que eu vou dispensar as formalidades. Boa. O Vinícius é corintiano fanático, o que rende algumas boas piadas no departamento e algumas discussões acaloradas. Ele gosta de junk food e ele conduziu no UNO alguns projetos interdisciplinares e especiais que são muito importantes no nosso projeto. Ele conduziu Eu Tenho Atitude Sustentável, o África e também a PAN 360. Vini. Valeu. Gente, da outra vez eu fui pego de surpresa com a apresentação, porque eu tinha... E aí eu reclamei com eles, porque era assim, como a gente faz parte do UNO, a gente faz parte do pensar do evento. E eu tive acesso às fichas de apresentação. E eram aquelas fichas que falavam blá, 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 diretor, blá, 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 gestor, blá, 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 blá. E eu falei, olha, se me apresentar assim, eu vou criticar lá na hora. E aí elas fizeram essa delicadeza comigo. Obrigado. Mas do primeiro que a gente fez agora de manhã para agora, eu fiquei pensando, né? Por que eu ia criticar aquilo e agora eu não critico isso? Por que eu me sinto mais representado por esse tipo de apresentação do que por cargos e funções? Porque cargo não define a gente, né? E eu me boto no lugar de quem tinha escrito a minha apresentação, porque eu defino vocês pelo cargo de vocês. Quando a gente pensa em apresentação, eu falo, é para professor, é para coordenador, é para TI. Ou seja, aquilo que eu ia reclamar aqui na frente é exatamente o que eu faço com relação a vocês. E quem disse que o fato de ser professor é o que define você, ou você, ou você, ou ser coordenador? Pensa bem como é que você vai fazer esse seminário, porque é um público muito diferente, né? Tem diretores e administradores e não sei o que lá de TI, então são pessoas muito diferentes. Por que o cargo é o que define que a pessoa é diferente ou semelhante a outra? Por que a gente faz isso? Bom, enfim, a resposta simples é porque sempre foi assim. Sempre que você vai em um lugar, quando te apresentam assim e devem falar que você tem mestrado em algum lugar que ninguém ouve, o de onde é, o doutorado não sei aonde, e isso te dá peso para você falar com a sua plateia. Então sempre foi assim, e sempre foi assim porque é mais fácil assim. É muito mais difícil apresentar uma pessoa subjetivamente do que objetivamente, com o cargo e as funções dela. E o que a gente vai conversar aqui hoje é exatamente isso, eu ia conversar mesmo, a ideia é que vocês participem bastante, por isso que tem microfones, tanto o Marcelo quanto a Karen estão com microfones aí nas pontas. O que a gente vai conversar hoje é como aproveitar um projeto atitudinal para dar significado para a aprendizagem. E essa é a última frase em Pedagogiquez que eu vou falar daqui até o final da tarde. Eu não vou falar nunca mais em aprendizagem daqui até o final da tarde. Simplesmente porque eu mesmo não aguento mais ouvir sobre aprendizagem, achando que o simples fato de falar aprendizagem e não ensino ou qualquer outra coisa, estudo, isso faz com que o sentido da coisa mude. Então, o que a gente vai conversar aqui é sobre significado e sobre aprendizagem. E a gente vai por aí até a hora de vocês irem para o bate-papo. O gancho nosso para isso são os projetos atitudinais. Quando eu falo projetos atitudinais, eu tenho absoluta certeza que vocês lembram da famigerada tabelinha de procedimental, conceitual e atitudinal. Esse aí eu peguei do material do UNO, Matemática, História e Língua Portuguesa. Eu peguei prints do material do UNO. Aquela tabelinha, já aprendam isso. Se você quer que a escola te ouça, você pode falar a coisa mais interessante do mundo, que o cara vai estar lá, tá bom, tá bom. Na hora que você mostra essa tabelinha, esse cara é sério. Esse cara aí, olha só, ele pensou um quadro de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. No fundo, ao dividir assim o conhecimento, o que a gente está falando é que existe o conteúdo, o método e o significado. Existe o que, né, o que você estuda,
a forma como você estuda, como você chega a esse conteúdo e o porquê você estuda. Numa forma pedagógica de se falar, é o saber, saber, saber e ser. Bom, vocês sabem disso, né? Isso vocês acompanharam, e isso assim, a gente não começa um livro, ou na verdade a gente termina o livro e a gente fala, putz, essa tabelinha. Aí a gente vai lá para a tabelinha e justifica tudo o que a gente fez. E assim a gente justifica por que você vai ter bandeirismo. Você vai ter bandeirismo porque você tem que desenvolver uma atitude de respeito diante de diferenças étnicas, religiosas e culturais. Da onde surgiu isso, né? Lá pela década de 80, 90, bom, aqui vocês sabem melhor do que eu essas coisas. Teve mudanças educacionais pelo mundo, na Europa, e na Espanha, esse rapaz aí é o cara que coordenou a mudança de currículo espanhol. Ele é catalão, deve torcer para o Barcelona, o que é mais importante do que ele ser mestre em educação e pedagogia e psicologia. E ele foi o cara que coordenou a mudança de currículo da Espanha, não só de Barcelona, da Espanha. Quando o MEC foi pensar os PCNs e tudo mais, eles sacaram que esse era um bom caminho, essa significação do conteúdo era um bom caminho, chamaram ele para ajudar, sendo consultor, ele foi quase que o coordenador também, foi um consultor muito perto de quem formulou os PCNs lá no MEC, que era uma forma de dar significado ao conteúdo. Em vez de ser um conteúdo só informativo, ser aquele conteúdo formativo e tudo mais. Bom, o que ele queria dizer era que você primeiro pensa o significado, e aí você escolhe um método, e esse método é estruturado por conteúdos. Então, lá no caso que a gente viu, acho que é Fundamental 2, 8º ano, aquela história. O significado daquela aula, daquela disciplina, daquela semana, é estabelecer uma relação de respeito com outras culturas. A forma como você faz isso é lendo imagens, lendo textos, comparando, E, por isso, o melhor jeito, o melhor conteúdo para se fazer isso, acho que é o bandeirismo. A princípio deveria ser assim, que as editoras deveriam estruturar seus conteúdos, segundo os PCNs, e deveria ser assim que as escolas deviam pensar as suas aulas. Mas o que a gente fez quando chegaram os PCNs? A gente jogou tudo aquilo na tabelinha e ficamos com o conteúdo. Então, eu justifico o meu conteúdo, na verdade. Eu dou isso aqui? Não, eu dou isso aqui porque eu quero que o aluno seja competente em tal coisa. Eu dou isso aqui porque eu quero que a sociedade... Mas não é assim que a gente pensa, né? O pensamento nosso é justamente o contrário. Eu tenho esse conteúdo e eu preciso justificar ele de algum jeito. Por que eu dou? Por que é importante o aluno aprender fotossíntese? Porque fluxo de energia e isso vai ser o cara autônomo. Inventei, botei na tabelinha, está justificado, segue o jogo, estou fazendo bem meu trabalho. Bom, isso foi uma escolha, e aí não é uma escolha pessoal, mas é uma escolha educacional pelo conteúdo. A gente fez essa escolha. E tudo bem, podia ser uma escolha correta. Não tem problema nenhum você escolher o conteúdo. Se é nisso que você acredita, eu acho que o aluno tem que ter um monte de conteúdo, porque assim vai chegar no objetivo que eu acho para ele. Mas existem alguns fatores que mostram para a gente que essa escolha talvez não tenha sido a mais acertada. Talvez não é esse o caminho. Existem tanto formas objetivas de avaliar isso, e aí eu vou entrar aqui, como formas subjetivas de avaliar isso, que aí é o próximo passo nosso aqui. Objetivamente, existe uma prova que chama PISA, não sei se todos vocês conhecem, que é uma prova de avaliação internacional, que pensem no Enem lá do começo e bem parrudo, é o PISA. Eu tenho o telefone de vocês, eu pensei em mandar por WhatsApp, tem um teste PISA padrão, é divertido fazer. A prova é bacana mesmo, ela realmente é por competência, ela mobiliza, você precisa de lógica, precisa de raciocínio, pouca coisa de conteúdo que você guarda e tal, mais entender a pergunta e tudo mais. Essa prova, quem criou essa prova foi essa organização. Veja que a organização é de desenvolvimento econômico. O que acontece é que esse grupo
é um grupo de países desenvolvidos, com mais alguns, né, os BRICS, o Brasil está entrando agora, que o que eles discutiam era economia. Economia, comércio e tudo mais. Mas com o tempo, eles perceberam que as discussões que eles tinham, todos caíam em educação. Não, a gente tem que ir para esse lado, não, mas assim não funciona por causa da educação. O exemplo do México é muito claro. O México é um país que fez tudo certinho economicamente e não transformou a educação. Então eles falavam, bom, a gente tem que ir para a educação, tem que ir para a educação. E aí eles falaram, como que a gente consegue então fazer um diagnóstico de onde estamos e para onde queremos ir? O PISA. Bom, beleza. Esse ranking PISA, o Brasil, bom, ele acontece de 3 em 3 anos, são 3 focos, né? Matemática, ciência e leitura. Em cada ano tem os 3 focos, mas eles dão uma tendência para um lado ou uma tendência para o outro. É mais de leitura, é mais de matemática, é mais de ciência. E o Brasil está subindo. De 2000 a 2012, tem ali uma quedinha em leitura, bem no ano em que leitura foi o foco, mas o Brasil existe uma evolução. O que, bom, pelo menos a gente está melhorando no ranking PISA, que avalia tanta coisa importante. Essa tabela, que é uma tabela que é muito difícil de enxergar, porque a coisa que importa é o amarelinho ali. Do lado de lá estão os primeiros, do lado de cá estão os países que estão mais para baixo. O Brasil é aquele amarelinho. Do lado do Brasil ali, quase que vai para a segunda divisão. Do lado do Brasil ali tem o Peru, tem a Argentina, tem a Costa Rica, tem o Uruguai, tem o México, tem o Chile, ou seja, alguma coisa na América Latina não vai bem, pensando no PISA. E do lado de lá, tem bastante gente e tal, e os 6 primeiros são asiáticos. China, Singapura, Hong Kong, Taiwan, depois China de novo e tal. Bom, o que eles estão fazendo? Vamos pesquisar o que esses caras estão fazendo e vamos fazer, poxa. Se é isso que vale, vamos lá fazer. Eu não consigo indicar para o pior inimigo uma dessas 6 primeiras escolas. Elas são... Bom, enfim, vamos pegar a China. O aluno tem 14 horas de aula por dia. Eles fazem... Eu vi ontem uma imagem, e a imagem era super valorizada, do tipo, olha que bacana que eles são. Era uma biblioteca e uma fila imensa de alunos chineses querendo entrar na biblioteca. Enquanto eles estavam na fila, eles estavam lendo com um fone, ouvindo questões de vestibular, e eles queriam entrar lá para conseguir responder e tal, e ficarem preparados para ir bem. Ufa, não sei se eles estão fazendo alguma coisa realmente diferente. E esses 6 primeiros é por aí. Singapura, por exemplo, é uma ditadura. Taiwan, eles investiram pesado em tecnologia. Então pensa assim, quem dá a PISA é uma organização de comércio e de desenvolvimento econômico. O que eles estão avaliando é como fazer com que os países tenham o desenvolvimento econômico que eles esperam. É uma escolha deles, eles têm o objetivo deles. Não necessariamente significa que estar aqui é bacana. Por exemplo, se você vai estudar a educação japonesa, sim. O que os caras fazem lá, para mim, no que eu acredito, me parece bacana. Finlândia também. Finlândia, historicamente, era a primeira do PISA até esse ano. Esse ano ela caiu. Por quê? O que aconteceu? Os asiáticos simplesmente treinaram para o PISA. Todo mundo vai bem no PISA e ponto final. E eles têm quantidade de gente, investimento, e conseguem subir no PISA. Perguntaram para o governo finlandês, putz, vocês estavam tão bem, agora vocês estão em 12º. Eles falaram, eu nem sabia. A gente está fazendo a mesma coisa, está bacana aqui o país, a gente está tranquilo. Porque para eles não importa, o PISA é a consequência. Vai fazer uma prova, vai fazer Enem, vai fazer seja lá o que for. Bom, aí para vocês pensarem um pouco do porquê, né? Tá bom, eu estou criticando o PISA, mas até no PISA, já que a gente pensa em conteúdo, e a gente se apegou tanto ao conteúdo, até no PISA a gente não está bem, a gente não está nem em 20º. Os Estados Unidos está em 36º. Eles fizeram uma carta, os Estados Unidos fez uma carta para a organização falando assim, gente, para com o PISA. Não está fazendo bem para a nossa educação, porque os professores estão pensando em testes padronizados, em resposta de escolha de múltipla escolha, porque o PISA é de múltipla escolha. E estão fazendo voltar a educação inteira para passar nesse tipo de avaliação. Então parem com isso, nos faz mal, não sei o quê, e eles estão mandando bala, segue o jogo. Tá, bom, se o PISA, a gente está mal no PISA, mas tudo bem, a gente não gosta do PISA, dane-se o PISA. Então,
que outros aspectos que eu posso pegar para mostrar que acho que a gente não está caminhando para o lugar certo, quando a gente fala em educação? O que vocês imaginam que vai vir depois dessa frase? Lixo. O que eu estou fazendo é só pegando um episódio para justificar algo maior. Então, não nos prendamos na cena episódica. Vocês são de escola. Quantas escolas aqui tratam desse assunto? Tratam de meio ambiente, tratam de sustentabilidade, tratam de lixo e tudo mais. Todas, certo? Muito. Eu tive um monte de aula sobre isso. O UNO, a gente tem aqui uma instalação do lixo, a gente tem um projeto de sustentabilidade que vocês viram na plenária, e a gente continua tomando água no copinho. A questão é, será que é significativo o que a gente está falando ou a gente está falando por falar? É importante, gente, não faz isso, tá? Aí você vai lá e deixa. Quantas vezes, não sei se há pouco tempo vocês saíram de uma sala de cinema? É inacreditável aquilo. É um apocalipse. Você fala, nossa, de onde eu estou saindo? É lixo para tudo quanto é lado, é pipoca no teto, é inacreditável. Ao mesmo tempo, quando eu ponho uma frase dessa, o que a gente imagina também? Eu estava nesse jogo aí, eu fui, na Arena das Dunas, em Natal, Japão. Isso. Durante o jogo, os japoneses chegaram com sacos de lixo, né? Ninguém entendeu. Aí, durante o jogo, como o saco de lixo é azul, eles estavam de azul, e eles faziam a torcida com o saco de lixo, fazia a ola. A gente falou, que bacana, eles usaram uma coisa diferente, né? Que interessante. Acabou o jogo, todos os japoneses pararam e foram recolher o lixo do estádio inteiro. Não é que eles recolheram o lixo deles. Eles passavam pelas cadeiras pegando. E os brasileiros ficavam assim, era Japão e Costa do Marfim, acho. Os brasileiros ficavam assim, eles não entendiam por que a gente estava assim. Eles, pode tirar foto, claro. Qual é a graça nisso? Por que eles fazem isso e a gente, eu, não faço isso? Educação. Eles têm a cultura, eles têm a história deles, eles têm, enfim, todo o entorno deles. E eles têm uma educação para isso. Isso é algo que importa para eles de verdade, não é algo escolar. Agora sim a gente vai falar de atitude. Atitude, a origem da palavra, porque quando a gente pensa em atitude, a gente pensa em ação, né? Eu tenho que agir assim e tal, mas a origem da atitude remete à postura, à vontade. E é aquele segundo antes de você agir, né? Aquilo que você acredita, você vai lá e age. Se eu pego, não chega a ser comportamento, mas se eu pego várias atitudes de vocês, eu consigo prever um comportamento. Mas a atitude é esse minuto antes na hora que acontece aquela coisa inesperada, é uma atitude que você faz, que você tem. No Japão, só como detalhe, as crianças são as responsáveis por limpar o refeitório. Acaba o almoço, não existe o pessoal da faxina. Eles levantam, cada vez é um turno, cada vez é um grupo. Eles saem por lá e eles vão, eles lavam os pratos, tem um tutor que vai com eles, não sei o que e tudo mais. Eles desenvolvem essa atitude. A atitude é possível de ser desenvolvida. Ela é possível de ser mudada também. Você tem uma atitude assim, ela pode ser assim. Mas é muito trabalhoso. O que a gente faz na escola não mexe na atitude. Ali é um episódio. Eu podia estar falando de corrupção, podia estar falando de violência, podia estar falando do trânsito, podia falar de qualquer coisa. Eu escolhi o lixo para ser o exemplo episódico disso. Para tirar um pouco a barra do Brasil, essa foi uma imagem que a gente ficou pensando muito se estaria aqui ou não. Eu discuti muito com a Bia, que acho que vocês conhecem. Porque quando a gente viu essa imagem, ela nos chocou. A gente passou um tempo digerindo essa imagem com o pessoal todo de conteúdo. Mas aí eu falei, bom, mesmo que saia da linha de raciocínio, vale a pena trazer ela, mas para servir de exemplo para vocês. Sem entrar em mérito de questão de exército, de religião, de nada, nem soberania dos países. Não vou entrar em nenhum desses méritos. Isso aqui é uma imagem de um soldado israelense de 21 anos, chama Mor Ostrovsky, em que ele postou nas redes sociais, ele mirando na cabeça de uma criança palestina. Esse é o post.
E aí vem uma enxurrada de comentários, de respostas, tanto positivas quanto negativas. Colocar em discussão aqui só o valor à vida que essa pessoa dá e a relação que ela tem com as mídias sociais. Que depois, amanhã, agora só, né? Visitem o seminário do Teco de mídias sociais, que vale a pena. Ele trata sobre isso também. Israel, lá no PISA, por sinal, também está baixo, está do lado de cá da tabela. Pode ser que você tenha uma correlação aí deixo para vocês pensarem. Mas aqui é mais um sinal de que, no ponto central, no ponto do significado, estamos falhando. E a questão maior tanto com relação ao lixo, tanto com relação à violência, com respeito à vida, com aceitar outras culturas, né, que estava lá na nossa tabelinha, a pergunta de quem é a responsabilidade disso? De manhã surgiram 8 possibilidades. Foi dito questão histórica e geográfica até, né? Ele falou, os caras passam por isso e aí eles vão aprendendo é de sobrevivência, né? Ou você cuida do tantinho de terra que você tem no meio de um monte de água, com tsunami, furacão, Godzilla, ou você não sobrevive. A gente falou que é uma questão pessoal de cada um, foi dito isso aqui. Usou-se o exemplo da sala dos professores. Tem uma questão de exemplo, você não vê o exemplo de lugar nenhum, então você segue fazendo. No fundo, o conceito que está implícito aqui e que me dá gosto de ver que parece ser, que todo mundo concorda com isso, é que a gente é parte do problema e não da solução do que temos aí. O Uno surgiu disso. Essa é a frase que inicia o Uno. Quando uma editora percebeu que a gente era parte do problema da educação, do fracasso da educação, e que a gente não colaborava em nada para que isso mudasse. Era muito fácil para uma editora, eu trabalhava, antes do Uno, eu trabalhava em editora. Eu fazia lá o negócio, eu trabalhava em tecnologia. Fazia lá o produto que eu tinha que fazer, entregava para você e se vira. Se deu errado, o cara não soube usar. Eu fiz bonitinho, eu expliquei ali como é que faz as ligações químicas, maravilhoso. Fiz um roteiro, imagens, animação, explosão. Vocês é que não souberam dar. Então, enquanto os elos da cadeia educacional não assumem a responsabilidade, a culpa não é de ninguém. E aí não é só responsabilidade, é culpa. Porque a gente está errando. Se você olha para fora, a gente está errando. Se você olha para dentro, a gente está errando. A gente não está chegando lá, onde a gente quer chegar. Sentindo-se parte do problema, aí sim você pode começar. É muito difícil mudar a atitude. É muito difícil mudar a atitude. É assim, não adianta. É o regime de segunda-feira, é qualquer coisa. É muito difícil mudar de atitude. Quando a gente estruturou o projeto de sustentabilidade, a gente falava, não vai dar certo. O cara precisa ter isso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. É o japonês. O cara vai, ele viaja de avião com um saco de lixo na mala. É isso, aquilo é ele. Assim como a gente joga as coisas no chão, e assim como a gente fala de sustentabilidade, mas não pensa em fazer um copo diferente aqui, talvez porque seja mais caro, o japonês, ele simplesmente é o normal dele. Acabou um show, acabou o futebol, eu limpo o estádio onde eu estou. Por que isso acontece, se a gente gasta tanto tempo falando disso? Isso acontece, obviamente, porque a gente está fazendo uma educação alienada. E aí eu não vou falar de pedagogia case. Eu vou continuar falando nesse limite entre o superficial e o pedagógico. Essa é uma imagem do fim do ano passado da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o que eles acreditam ser a escola deles, né? É uma linha de produção em que eles constroem escolas e formam cidadãos. Ou seja, a escola é uma linha de produção de montar máquinas. Isso foi uma publicidade da Prefeitura do Rio. Não. A pergunta é se é montagem. Não, não é montagem. Publicidade. Pensa assim, para sair essa publicidade, um cara teve essa ideia, falou, bacana, apresentou para o cara falou, bacana, passou por 10 mãos, passou pela arte, passou pelo revisor, bacana, tá fino, passou, um cara leu, teve uma revisão técnica, falou, põe lá. Na hora que saiu, o pessoal de conteúdo, a gente viralizou entre nós e a gente,
E aí é uma coisa assim, putz, como eles são loucos ou putz, como erramos? Esse aqui, eles são igual a vocês. É quem fala de educação no Brasil, é a Prefeitura do Rio. Eles estão fazendo... Bom, se você desenvolve um aprendizado alienado, óbvio que o cara não vai introjetar aquilo nele, ele não vai ter uma atitude transformadora. O Pablo, eu gosto de uma metáfora que ele faz, uma parábola que ele faz, que é sobre... Ele faz repetidamente, por sinal. Não é sobre sexólogo nem nada, é uma coisa mais tranquila. Ele fala do cara que tem um pessoal carregando pedra, e tem um cara na janela vendo esse pessoal carregando pedra, e está todo mundo muito triste. E aí ele pergunta, o que você está fazendo? Aí o cara fala, estou carregando pedra. E aí, tá bom, realmente que trabalho insuportável, debaixo desse sol e tal. E no meio desses caras ele vê um cara sorrindo, carregando pedra com ânimo. E aí ele pergunta, rapaz, o que você está fazendo? E ele fala, eu estou construindo aquela catedral. Ele tem noção do que ele está fazendo. Ele tem noção do objetivo da coisa, tem noção do porquê do trabalho dele. O que a gente faz com os alunos é que eles não têm noção alguma do que eles estão fazendo lá. Eles são obrigados pelo pai a ir para a escola, o pai paga, ainda mais escola particular. Ele vai para a escola, ele senta lá, ele sabe que ele tem que decorar umas coisas, se não tem a prova, ele não passa de ano, ele toma bronca, toma advertência, e lá... Quando ele chega no 9º ano, ele descobre que existe um negócio chamado vestibular, que é o que define a vida dele, senão ele vai morrer. E aí ele fala, caceta, eu tinha que ter estudado mais. E aí ele vai. E aí a gente passa o ensino médio inteiro tacando pau no menino, o menino está ali explodindo de hormônio, querendo jogar bola e namorar, e a gente está lá, ciências, física, matemática. Ele não vê objetivo nenhum naquilo, mas tem uma prova que ele faz o simulado, ele está mal, ele vai, imagina o nível de frustração que entra nisso, e aí ele passa, e aí ele pode viver. A partir dos 19 anos ele pode começar a viver, porque agora ele está na faculdade. Aí depois a gente inventa outras neuras na vida dele para ele tocar. Eu vou tentar passar os vídeos, relevem, tentem ler a legenda, entender o conceito e tudo mais. Porque a apresentação toda depende da gente seguir essa linha de raciocínio. E agora é uma hora que rola uma quebra, em vez de eu falar, eu boto um cara que fala muito melhor para falar sobre o assunto que ele manja. Antes disso, eu quero mostrar essa tabelinha. Quem já é Uno e já passeou pela Apple, conhece essa tabela. Não dá para ler, eu sei. O que importa é o que eu estou circulando. O que eu circulei agora... Bom, isso aí é uma pesquisa, um trabalho científico de um cara do MIT, que ele botou um aparelhinho na cabeça do amigo dele lá e ficou vendo a atividade mental dele durante 7 dias. Isso que eu circulei, que está bacana até, é quando ele está dormindo. Então, quando a gente dorme, a gente tem tem um comecinho, um pico, e aí vai ficando tranquilo para a gente acordar. O que está circulado agora é quando você estuda, quando você faz um exame, quando você faz uma pesquisa investigativa, e, enfim, quando você está respondendo questões e tudo mais. Tá bacana, tá melhor que dormir já. Isso aqui é quando você está em sala de aula. Tá vendo? Você vai ter mais atividade mental dormindo em sala de aula do que ouvindo. E, sinceramente, é como vocês estão agora me ouvindo falar. Tá todo mundo assim agora. Que é o mesmo que o que eu circulei agora é vendo televisão. É isso. Ou seja, assistindo uma aula, a atividade mental do aluno é a mesma de quando você está vendo Big Brother. Não é o caso em jogo do Corinthians. Em jogo do Corinthians, tudo isso aí não tem nem tabela para isso estoura. Como que a gente faz? Beleza. Bom, chegamos aqui, tá? Concordamos que tem coisa... Entendemos o que é atitudinal, concordamos que não está legal o negócio. Tá bom, beleza, já entendi, mas tá, e aí? Então, a partir de agora, vamos tentar achar alguns caminhos de como que o atitudinal pode facilitar esse tipo de aprendizagem. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different?
and it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? In the summer of 1963, 250,000 people showed up on the Mall in Washington to hear Dr. King speak. They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad. But he had a gift. He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. I believe, I believe, I believe, he told people. And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. And some of those people created structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right day, on the right time to hear him speak. How many of them showed up for him? 0. They showed up for themselves. It's what they believed about America that got them to travel on a bus for 8 hours to stand in the sun in Washington in the middle of August. It's what they believed, and it wasn't about black versus white. 25% of the audience was white. Dr. King believed that there are 2 types of laws in this world, those that are made by a higher authority and those that are made by man. And not until all the laws that are made by man are consistent with the laws that are made by the higher authority will we live in a just world. It just so happens that the civil rights movement was the perfect thing to help him bring his cause to life. We followed him not for him, but for ourselves. And by the way, he gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. Listen to politicians now with their comprehensive 12-point plans. They're not inspiring anybody. Because there are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or authority, but those who lead inspire us.
whether they're individuals or organizations, we follow those who lead not because we have to, but because we want to. We follow those who lead not for them, but for ourselves. And it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them. Thank you very much. Bom, espera que ele vai dar uma gaguejada aqui antes. Bom, o que ele está falando? Resumidamente, e ele fala muito melhor do que eu em 4 minutos sobre isso. Espera que ele vai gaguejar. Ele está falando isso. Ele está falando que se você encontra o porquê do ensino, estou quase indo para o pedagógico, né? Se você encontra o porquê do que você quer fazer, passa a fazer sentido aquilo. A gente acabou de falar, né, que o aluno ele não vê sentido no que ele está fazendo na sala de aula. Ele não vê sentido porque não há sentido naquilo. Ele não quer aquilo. A gente fez pesquisa, o UNO fez pesquisa nas escolas. O momento que os alunos mais gostam da escola. Saída. Saída. Segundo, recreio. Terceiro, aula de educação física. Será que a gente está fazendo alguma coisa certa? Conheço professores fantásticos, meus pais são professores, conheço professores fantásticos. Será que você está dando a sua aula de biologia certa? Ele quer ir embora dali. Por quê? Porque você é um sacana? Não, porque não faz sentido para ele. Não faz sentido para ele. Ele não vê sentido algum naquilo que está sendo dito para ele. Porque realmente não faz sentido, não fez sentido para mim, muito possivelmente não fez sentido para vocês, mas a gente passou e a gente está aqui, ninguém morreu também. Está todo mundo aqui, estamos conversando sobre educação, estamos em Sauípe, também não tem, estamos aqui, está tudo certo. Então, até feliz a gente está um pouquinho às vezes. Como que a gente acessa esse porquê do aluno? Aí vai vir, eu vou mostrar as telas, eu não vou falar sobre elas, vai vir toda aquela coisa do aluno protagonista, professor, mediador, tudo aquilo que é que nem lenda, né? Fábula. A gente ouve desde 1970, 60, 50, só que a gente nunca viu, mas existe. Como que a gente faz para que o aluno veja um porquê no que ele está fazendo na escola, que é onde ele passa grande parte do dia da vida dele, na melhor época da vida da gente, quando a gente é pequeno, quando você tem as possibilidades abertas. Olha lá, olha quem está aí. Essas são as telas que eu não falo sobre, só se vocês tiverem dúvida. Elas só vão ficar aí, aí você tira uma foto e fala, olha, eu aprendi cada coisa legal. Bom, olha que coisas novas que a gente nunca ouviu falar, né? Problematizar, trabalhar por projetos, fazer educação invertida, genial, você estuda em casa, chega na escola e só tira dúvida. Que inovação. A gente não faz. Ou se a gente faz sem significado. A gente faz para falar que fez. O UNO também, a gente tem várias TEDs lá. Usem as nossas TEDs. É o Flip Education. E aí, usem nossas TEDs para quê mesmo? Ele quer ter isso? É isso que importa para ele? Outra tela sobre a qual eu não vou falar. Eu podia cortar elas, né, para ser mais rápido a apresentação. É inteligente isso. As novas metodologias ligadas àquelas novas pedagogias. Aprendizagem informal. Aprendizagem fora, ambientes de aprendizagem. Bom, quando a gente foi ontem, meia-noite, falaram para mim, tivemos uma ideia lá na sua sala, vamos mexer, cadê? O rapaz estava aqui, não está mais. Vamos mexer na disposição das cadeiras, porque a gente mexeu nas outras e não tem nada a ver, nuca com nuca, e você vai falar sobre inovação e tal. Eu falei, bom, legal, o que vocês propõem? Um caracol, aí eles propuseram um negócio em cima do outro. Eu falei, cara, eu dependo da tela. A tela vai funcionar? Não, tem gente que vai ficar de costas. Eu falei, então não. Não, pode ser que eu jogue para lá e para cá. Eu falei, então pode ser. Não basta só fazer uma roda e achar que está fazendo aprendizagem informal, entendeu? A roda tem que ter sentido. A gente viu aquele documentário, Quando Sinto Que Já Sei. Um bom documentário, vale a pena ver. Mas, para variar, só para ficar na parte crítica ainda. Chega um momento em que uma aluna está numa dessas escolas que dão liberdade e tudo mais, e em vez de ela estar fazendo a lição numa sala, ela está fazendo a lição no gramado. E aí entrevistam ela, porque você está fazendo? Eu achei aqui mais gostoso. Qual o sentido dela estar lá fora? Nenhum, ela podia fazer dentro ou fora. Isso não tem sentido. O ideal é que existisse uma lição que ela só fizesse lá fora.
Aí agora eu vou fazer a analogia com o evento. A gente estabeleceu esses momentos, que são momentos caretas, em que vocês entram aqui, ouvem uma pessoa falar e tudo mais. E a gente fez questão de deixar muita coisa lá fora, inclusive tempo livre para vocês. Vocês são privilegiados, tem gente aqui que já participou de outros, o que antes era congresso nosso, né? E agora virou evento. A gente fazia em Brasília, a gente fazia das 8 da manhã às 8 da noite dentro de oficinas. Era isso, numa universidade. O tempo todo, oficinas de pessoas ensinando vocês a usar iPad, acessar a plataforma e tudo mais. E os professores entravam e falavam, cadê a transformação que vocês falam que vão fazer? É verdade. A gente não está fazendo mesmo. Aqui, quando a gente pensou o evento, era primeiro o que não queremos. E a gente listou 1 milhão de coisas. Depois a gente foi pensar o que a gente queria. E o que a gente queria era espaços abertos, espaço para esse pessoal conversar. Sai daqui, vai trocar uma ideia com o cara da outra cidade. Lá em Brasília, as pessoas entrando de um lugar para o outro se pegavam e falavam assim, oi, tudo bom? Eu sou do Piauí. E você? Eu sou de São Paulo. Puta, que legal, tchau. E entrava na oficina e ficava lá recebendo conteúdo. Só mais uma das telas que eu não vou falar, até porque o nosso tempo está acabando. Essa da mudança de papéis, que já mudou também o professor mediador que a gente falou, né? O Pablo fala isso também, que ele nem quer mais transformar a educação. Ele só não quer morrer antes de ver um professor mediador e um aluno protagonista. O que eu vou fazer agora é a parte fácil do evento. Porque eu vou passar rapidamente por algumas experiências que já são feitas sobre isso. Vou falar sobre o que o UNO fez, pensando na atitude e no porquê, e aí termino com 2 vídeos para vocês ficarem livres para a plenária do bate-papo. Essas são escolas, essas são 13, eu sei que não dá para ler, não tem problema. São 13 escolas especiais que fazem a educação diferente. A educação especial diferente, ela tem um problema. Ela só justifica a regra. Enquanto você ainda chama de especial escola que faz isso, todo o resto é uma confirmação da regra. Então, o ideal fosse que todas as escolas fossem especiais, ou que a regra fosse essa. Essas aqui são mais algumas das quais a gente se aprofundou um pouco. Tanto a gente também visitou as escolas e tudo mais. Eu vou estar aí também, como eu estou pouco tempo agora, a gente segue conversando aí pelo evento. O tempo livre é para isso. Assim como as escolas especiais, então aí eu estou falando, e aí voltando a falar de cargo, com o mantenedor ali. Gente, tem gente fazendo. Tem gente fazendo. E tem gente fazendo em lugar que está bem no PISA, que está bem na sociedade, tem gente fazendo. Tem professores fazendo. Eu não vou mostrar esse vídeo agora porque ele é longo e o tempo urge. Mas isso é uma professora, e vocês vão ter essa apresentação, eu vou disponibilizar para vocês. Ela fala 3 exemplos de coisas que ela fez. Ela simplesmente pegou uma aula dela, mentiu para a coordenação e deu a aula do jeito que ela queria fazer. Ela deu para os alunos fazerem, ela fez o aluno protagonista. Um era sobre sistema político americano. E ela fez com que eles fizessem a pesquisa, ela não deu nada, ela só ia fazendo uma tutoria para onde eles deveriam ir, pesquisar e tudo mais. No fim das contas, eles fizeram uma eleição até na comunidade deles e tudo mais. E depois ela explica outros 2 casos. Right about the time that the internet gets going as an educational tool, I take off from Wisconsin and move to Kansas, small town Kansas, where I had an opportunity to teach in a lovely small town, rural Kansas school district, where I was teaching my favorite subject, American government. My first year, super gung-ho, going to teach American government, love the political system. Kids in the 12th grade, not exactly all that enthusiastic about the American government system. Year 2, learned a few things, had to change my tactic, and I put in front of them an authentic experience that allowed them to learn for themselves. I didn't tell them what to do or how to do it. I posed a problem in front of them, which was to put on an election form for their own community. They produced flyers, they called offices, they checked schedules, they were meeting with secretaries, they produced an election form booklet for the entire town to learn more about their candidates. They invited everyone into the school for an evening of conversation about government and politics and, whether or not the streets were done well, and really have this robust experiential learning. The older teachers, more experienced, looked at me and went, oh, there she is, that's so cute. She's trying to get that done.
She doesn't know what she's in for. But I knew that the kids would show up, and I believed it, and I told them every week what I expected out of them. And that night, all 90 kids, dressed appropriately, doing their job, owning it, I had to just sit and watch. It was theirs. It was experiential. It was authentic. It meant something to them, and they will step up. And one opportunity was we got to go and meet Paul Rusesabagina, which is the gentleman that the movie Hotel Rwanda is based after. And he was going to speak at the high school next door to us. We could walk there. We didn't even have to pay for the buses. There was no expense cost. Perfect field trip. The problem then becomes, how do you take 7th and 8th graders to a talk about genocide and deal with the subject in a way that is responsible and respectful and they know what to do with it? And so we chose to look at Paul Rusesabagina as an example of a gentleman who singularly used his life to do something positive. I then challenged the kids to identify someone in their own life or in their own story or in their own world that they could identify that had done a similar thing. I asked them to produce a little movie about it. It's the first time we'd done this. Nobody really knew how to make these little movies on the computer, but they were into it. And I asked them to put their own voice over it. It was the most awesome moment of revelation that when you ask kids to use their own voice and ask them to speak for themselves, what they're willing to share. The last question of the assignment is, how do you plan to use your life to positively impact other people? The things that kids will say when you ask them and take the time to listen is extraordinary. So we did this project, and this is one of the artifacts of the project. I almost never show them off because of the issue of the idea of failure. My students produced these infographics as a result of a unit that we decided to do at the end of the year, responding to the oil spill. I asked them to take the examples that we were seeing of the infographics that existed in a lot of mass media and take a look at what were the interesting components of it and produce one for themselves of a different man-made disaster from American history. And they had certain criteria to do it. They were a little uncomfortable with it because we'd never done this before and they didn't know exactly how to do it. They can talk, they are very smooth, and they can write very, very well, but asking them to communicate ideas in a different way was a little uncomfortable for them. But I gave them the room to just do the thing. Go create, go figure it out. Let's see what we can do. And the student that persistently turns out the best visual product did not disappoint. This was done in like 2 or 3 days. And this is the work of the student that consistently did it. When I sat the students down, I said, who's got the best one? And they immediately went, there it is. Didn't read anything. There it is. And I said, well, what makes it great? And they were like, oh, the design is good, and he's using good color, and there's some, and they went through we processed out loud, and I said, go read it. And they're like, oh, that one wasn't so awesome. And then we went to another one. He didn't have good visuals, but had great information, and spent an hour talking about the learning process. Because it wasn't about whether or not it was perfect or whether or not it was what I could create. It asked them to create for themselves. And it allowed them to fail, process, learn from, and when we do another round of this in my class this year, they will do better this time. Because learning has to include an amount of failure, because failure is instructional in the process. Point is that if we continue to look at education as if it's about coming to school to get the information and not about experiential learning, empowering student voice, and embracing failure, we're missing the mark. And everything that everybody is talking about today isn't possible if we keep having an educational system that does not value these qualities, because we won't get there with a standardized test, and we won't get there with a culture of one right answer. We know how to do this better, and it's time to do better. Vamos lá para aquela coisa do somos parte do problema e não da solução. Estou aqui falando, volto lá para o escritório e vou lá tocar a minha matemática, minha física, e faço, e aí eu boto lá minha tabelinha de procedimental. Então também, desde quem falou foi a Karen, o que a gente professa, mas não faz, né? Isso a escola é craque, e as corporações também, a editora também. Então o que o UNO começou a fazer? Começou a tentar escapar disso. A gente fez um projeto de sustentabilidade, que foi aquele que foi apresentado lá na plenária, que a atitude é o foco. A gente não tem um conteúdo dentro desse material. Eles são um plano de aulas com vídeos disparadores. A atitude é o foco. Então, é sempre desenvolvendo atitudes e aí o resto vem a reboque. O conteúdo vem a reboque. O que ele vai aprender sobre meio ambiente, o que ele vai aprender sobre energia, o que ele vai aprender sobre relações entre as pessoas, isso vem sobre consumo.
Isso vem a reboque da atitude. Então a gente estruturou uma forma, pode ser chamada de espiral de trabalhar, em que eles primeiro desenvolvem bons hábitos nos pequenos, depois transformam hábitos no comecinho do Fund 1, eles levam os hábitos para casa no Pega Leve, e o ensino médio, que era uma coisa maravilhosa a ideia, era que o ensino médio tutoriava todos eles. Eles é que faziam o trabalho deles nos blogs, digital e tudo mais. Pergunta se pegou nas escolas esse projeto. A gente fez em 2012. Não tem um monte de escola, pegou em 10, vai. E aí, com essas 10, a gente trabalha, faz evento, tenta justificar, olha aqui, eu tenho atitude sustentável. 10 escolas. Não pegou porque não interessa para a escola, eu não tenho tempo. Eu vou tirar uma aula de matemática? Mas será que matemática é mais importante do que um projeto atitudinal? O África. O África é uma evolução, é mais uma daquelas coisas que a gente faz no Uni, que a gente, quando termina e vê que uma coisa não foi para onde a gente queria, a gente faz totalmente diferente de novo. A gente pensou um projeto atitudinal que, aí sim, diferente do que aquela tabela que a gente viu de história, que era para respeitar as outras culturas, né? Era uma coisa assim, integrar com as outras culturas. Aqui sim a gente fez isso, a gente fez atitudinalmente. A gente vai falar da cultura africana e a influência que ela tem no Brasil e em nós, mas a gente não vai falar de conteúdo. Nem tem conteúdo para falar disso. A gente vai para a atitude. Eu queria ter tempo para poder discorrer e fazer ela morrer de vergonha. Ali atrás está a menina que tocou o projeto de África, que é a Flávia Leal. A diferença do África para a sustentabilidade. Quando a gente terminou o África, estava terminado, a Flávia Leal falou, puxa, acabei. A Bia virou e falou assim, mas está meio careta esse negócio de ser seriado, né? Porque a gente dividiu, né? Comer para celebrar, cantar para celebrar. Por que os pequenos é que dançam, que cantam, e os mais velhos é que comem? E se a gente tirasse a seriação? Ai, que legal, Bia, que barato. Falta um mês para acabar o prazo. Voltando para trás, sai, reescreve, vê, tenta adequar, vê se funciona e tudo mais. Bom, eu mostrei escolas que estão fazendo diferente, muito por cima, uma pessoa que está fazendo diferente, que é aquela moça que vocês vão ver no vídeo depois, e o Uno tentando fazer diferente, apelando para o atitudinal. Para chegar na parte que é o final e vocês não se atrasam para lá. Essa é uma daquelas telas que ela só passa, eu nem tenho que apertar ela, porque eu me nego a falar o que vocês já sabem, por sinal, muito melhor do que eu. Todos os pensadores em que a gente se justifica para fazer esses projetos atitudinais. A primeira vez que a gente foi tocar o sustento, eu falei, bom, não, melhor. Quando a gente foi tocar o África, a Flávia perguntou para mim, tá, mas o que eu leio sobre isso? Quem que escreveu sobre isso? Eu falei, olha, muita gente escreveu sobre isso, mas toca, faz e depois a gente justifica. Os pensadores estão aí, a gente já sabe tudo isso. Essas são telas e mais telas que vocês ouvem desde quando vocês decidiram que iam seguir no meio da educação. Está tudo aí. Existem jeitos diferentes de olhar para eles, como o que a gente fez com o Bloom, que a gente se justificava tudo o que a gente fazia por Bloom, e até que alguém encontrou na internet uma imagem que falava, peraí, Bloom pode ser de um outro jeito, não precisa ser uma pirâmide. E se o criar estiver no meio? E pronto, está justificado o África, acabou. Façam atitudinalmente. Você não precisa necessariamente se embasar. Vocês já sabem isso. Faz, e aí olha lá para trás e fala, olha, o Perrenu falava disso. Pronto, o que eu estou fazendo o Perrenu está falando que eu estou certo, olha lá. Bom, para liberá-los.
Nosso desafio é não matar o espírito de criança como essa. Vamos lá para a mesa redonda, gente. Vamos embora.